Começa agora mais um episódio do podcast Conexão à Unicamp, gravado no dia 28 de abril no auditório da associação. Acompanhe esse e outros episódios pelo canal oficial da Unicamp no YouTube ou, se preferir, nas principais plataformas do gênero. O tema da nossa conversa de hoje é Sonhos Sociais na Emergência Climática, uma abordagem de como, em situações de crise, a ciência dos sonhos pode favorecer o desenvolvimento de perspectivas para o futuro. E para falar sobre esse assunto, convidamos a professora Nery de Barros Almeida, docente no Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Eu sou Cristina Segato. E eu sou Paulo Samartim. Nós somos jornalistas da Unicamp. E damos as boas-vindas à nossa convidada, a professora Nery. Obrigada. Professora graduada em História pela Universidade de São Paulo, doutora em História Social pela mesma instituição, livre-docente na Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora titular junto ao Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, é coordenadora do Núcleo Unicamp do Laboratório de Estudos Medievais e diretora do Centro de Estudos sobre Diversidade Antiga. Professora Nery desenvolve projeto de pesquisa ligado à história e à comunicação ambiental no contexto da emergência climática. Recentemente coordenou o projeto Abordagens Psicossociais e História de Sociedade em Situação de Crise, que contou com a participação de estudantes indígenas e teve como objetivo discutir como, em situações de crise, a ciência dos sonhos pode favorecer o desenvolvimento de perspectivas para o futuro. Professora Nery, para começar a nossa entrevista, explica para a gente qual é esse conceito de sonhos sociais, né? O que exatamente isso significa e como que ele emergiu das suas pesquisas? Boa tarde, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Primeira coisa importante para informar para quem está ouvindo a gente é que eu sou professora de História Medieval e eu não sou especialista em sonhos sociais, mas eu fiz sim um trabalho com esse conceito e estou trazendo esse conceito para a minha pesquisa em História. Eu organizei esse projeto porque já faz algum tempo que eu tenho me perguntado, como historiadora de sociedade antiga, né, pré-moderna, o que eu posso fazer no contexto grave que nós estamos vivendo hoje, que é das mudanças ambientais globais, dentro das quais a emergência climática é aquela que nos preocupa mais, né, porque ela está sendo muito sensível e muito rápida. E claro que, como eu estou na universidade, que é um espaço super importante, eu comecei a me perguntar o que eu poderia fazer nesse lugar e comecei a refletir um pouco sobre o papel da memória histórica e sobre as interfaces da história com outras áreas, como a área da comunicação e com a área da psicologia, porque me parece que existem certas dificuldades para se trabalhar com o tema das mudanças climáticas, e essas dificuldades são de ordem psicológica, algumas delas, né? Nós temos várias, existem assim, pesquisadores que estudam isso, e algumas são questões da maneira como funciona mesmo, a maneira como os seres humanos pensam. E eu resolvi estabelecer interlocução, então, com um grupo que estuda a emergência climática do ponto de vista desses condicionantes psicológicos, né, que é a Psychology Climate Alliance, e trouxe para um evento o presidente dessa comissão há alguns anos atrás e tentei trazê-lo para vir ao Brasil para discutir essas questões aqui com a gente, mas ele já tinha se aposentado e aí eu trouxe o novo diretor, né, não é presidente, eu me corrijo agora, o diretor, que é o Julian Manley. E ele esteve aqui por um período de trabalho, de pesquisa bastante intenso, e ele trabalha particularmente com esse conceito de sonho social. É um conceito, então, da área dos estudos de psicologia e psicanálise, desenvolvido na Escola Tavistock nos anos 80. E
os pesquisadores ali resistem a usar o termo método. Eles chamam o sonho social de uma experiência, que é aquela que parte do entendimento do sonho como uma realidade não individual, mas coletiva. Entende o sonho como uma expressão de uma experiência coletiva, e ele é tratado como uma experiência coletiva dentro desse contexto grupal, né, da atividade de grupo, onde o sonho é tratado como o objeto da reunião e não aquele que sonha. Porque a gente tem uma tradição, né, de olhar para o sonho como uma expressão da subjetividade de uma pessoa singular, de um indivíduo, e o método propõe justamente romper com isso pelo reconhecimento de que os sonhos expressam mais do que o ponto de vista ou a experiência individual. Aliás, esse aspecto individual existe, mas o próprio sonhador dá conta dessas relações. O que é importante é como a própria comunidade ali reunida, geralmente o grupo tem no máximo 15 pessoas, elas são organizadas no espaço de uma maneira peculiar em que promove a recepção da narrativa do sonho como algo do grupo e não daquele indivíduo. A pessoa não se refere ao sonho como meu sonho ou eu sonhei, mas ela fala do sonho, e as pessoas não ficam face a face, elas ficam num círculo. Eles chamam o formato de floco de neve, que é uma arrumação em que as pessoas não ficam exatamente face a face, para que elas possam se concentrar no que elas estão ouvindo, e a partir dali elas fazem uma dinâmica de grupo sobre aquilo que o sonho evoca. O que é importante? É essa reunião que procura o encontro para fora do indivíduo e na própria expressão do grupo. Então, esse é o primeiro elemento importante, que é um grupo discutindo, ou pensando, ou expressando-se a partir de um sonho que se torna ali um sonho coletivo. Então, não só ele tem um conteúdo que a gente pode dizer coletivo, mas ele é vivenciado na sua expressão como uma experiência coletiva. E essas dimensões vão se fortalecendo à medida que as pessoas se expressam. Então, o primeiro movimento é entender o que é essa reunião, essa experiência, né? Não podemos falar método para respeitar os colegas, essa experiência com o sonho, não mais na sua dimensão individual, mas respeitando a sua dimensão coletiva. Se vocês me permitem até acrescentar, é interessante que esse método foi desenvolvido em 1982, a partir da leitura de uma obra publicada em 1968, que, por sua vez, registrava material dos anos 30 na Alemanha, que foi publicado em português já recentemente, se não me falha a memória, que se chama Os Sonhos no Terceiro Reich, onde ficou muito claro no levantamento de sonhos que esse levantamento foi promovido por uma jornalista que pediu a médicos que anotassem os sonhos dos seus pacientes durante a ascensão do nazismo na Alemanha. Então, logo nos primeiros anos, a partir de 1933, então ali foram reunidos, se não me falha a memória, cerca de 300 sonhos. São pequenos excertos, né? O livro não é muito grande. E esses sonhos, eles traduzem de uma maneira muito clara a capacidade que essas pessoas tinham já no início, traduzindo, né, processando aquilo que elas ouviam, que era dito pelo Partido Nazista naqueles anos e nos anos imediatamente anteriores à subida ao poder, né? Elas traduzem muito bem o potencial destrutivo de supressão das liberdades, de supressão do campo político mesmo como uma possibilidade para a sociedade, muito antes dos momentos mais dramáticos, digamos assim, da ação deletéria do governo nazista serem atingidos. Então, a sensibilidade social, ela foi traduzida por esses sonhos de uma maneira muito eficiente e muito precoce em relação às próprias ações concretas dos nazistas. Professora, e assim, quer dizer, com essa experiência, vamos dizer, a experiência em curso,
o objetivo é conseguir entender a dificuldade psicológica de se enfrentar a questão da crise climática e tem objetivo, tem assim etapas posteriores a isso já planejadas ou pensadas? Então, no caso da descrição que eu fiz há pouco, né, de como o método surgiu, a experiência surgiu, e de como ela, no que ela se fundamenta para se apresentar como uma possibilidade de trabalho com a dimensão subjetiva das sociedades, né, uma dimensão coletiva subjetiva, a gente tem, pensando no caso específico da mudança climática, o fato de que essas reuniões para discutir os sonhos, elas explicitam também potencialidades, sonhos que as pessoas têm e que não têm um espaço social, digamos, acolhedor, devidamente acolhedor, para que essas pessoas se sintam corajosas ou motivadas para praticarem aquilo que elas consideram que é necessário e que até faz parte dos seus desejos mais profundos. Porque é de desejo que a gente está falando quando fala de sonho também. Então, o sonho é interessante no contexto da mudança climática, no sentido de que a gente vive uma grande dificuldade hoje, claramente, das pessoas acreditarem que elas são capazes de terem ações eficazes, de que é possível fazer alguma coisa que vá resolver o problema. Esse sentimento que as pessoas têm é resultado de uma situação histórica e social. Muita gente já falou, inclusive um famoso blogueiro britânico, infelizmente já falecido, Mark Fisher, num livrinho que também está disponível, né, para quem quiser em português, chamado Realismo Capitalista, onde ele demonstra ali, nos textos do blog dele, ele demonstra muito claramente o quanto é que o capitalismo produz na gente essa expectativa de que não há expectativa a ter, ou seja, de que o futuro só pode ser uma continuação, uma reprodução daquilo que está no presente. E os sonhos sociais permitem que as pessoas liberem sonhos que são inibidos por esse contexto e manifestem sonhos coletivos que não são admissíveis no espaço social, porque há essa censura de uma cultura capitalista que diz que nada pode existir fora do capitalismo, de que tudo que é possível tem que reproduzir o capitalismo. Então, a gente tem que continuar vivendo dentro de um mesmo sistema como se ele fosse único, eficiente. Quando a gente pensa historicamente, é por isso que eu entrei nessa seara, a gente vê muito claramente que as coisas mudam. E elas mudam, às vezes, muito rapidamente, elas dão saltos, e elas já foram diferentes, e as pessoas já viveram de uma maneira diferente há pouco tempo atrás, há 150, 200 anos atrás. Isso não é nada para a história. Então, por que as pessoas não veem na história uma potência para a transformação? E eu resolvi, nesse encontro com os meus colegas que trabalham com sonhos sociais, trabalhar as duas coisas juntas. Como é que a história, explorar o potencial transformador da história e, ao mesmo tempo, a desinibição do desejo para que esse potencial seja melhor compreendido. Então, fizemos uma experiência, percebe? Não foi uma experiência social que a gente implantou, nada disso. Mas o que é interessante é que a gente tem experiências de transformação social por meio, onde esse método interfere, muito importantes, que foi uma delas capitaneada por esse professor que esteve aqui, o Julian Mullen, né, um dos elaboradores desse processo de transformação, que foi aplicado na cidade de Preston, no Reino Unido. Então, é uma experiência de transformação coletiva, de democracia participativa, que resgatou a economia de uma cidade que estava em plena decadência e que passa, inclusive, por esse método ou por essa experiência dos sonhos sociais, onde as pessoas se sentem capazes, novamente, de elaborar perspectivas de futuro e otimistas a ponto de atuarem por essa transformação. Então, existem experiências que fazem isso. Perfeito, perfeito. Então, só um parênteses aqui para comentar. Eu li aquele Pós-Capitalismo, né? Tem experiências semelhantes na Índia, no sul da Espanha, né? Que é um pouco do que o Krenak fala também, não é?
Professora, como que os povos indígenas compreendem e enfrentam situações de crise? Que papel os sonhos rituais e as narrativas ocupam nesses processos? Com relação aos povos indígenas que participaram dessa experiência, né, eles foram convidados, a gente pode dizer que a primeira coisa é que eles nos alertam para a existência de sociedades de sonho e de sociedades de negação do sonho. Todos os seres humanos sonham, mas as nossas sociedades capitalistas, elas negam o sonho. Então a gente acorda, lembra que sonhou, ou nem lembra mais que sonhou, porque isso não é importante, a gente não tenta lembrar, né? Se a gente fizer um esforço, há a possibilidade de a gente lembrar, como mostram os pesquisadores, mas a gente ignora e começa o nosso dia com outras atividades, não uma atividade de atenção ao sonho. Então, eu diria que a nossa sociedade é uma sociedade que censura o sonho. Só que a diferença entre o sonho acordado e o sonho dormindo, do ponto de vista da neurociência, não é tão grande assim em termos de produção do nosso cérebro. Então, existe uma relação entre essas duas atividades. E a gente está inibindo uma, e inibindo uma, muito provavelmente a gente acaba inibindo a outra também. Então, a gente desconsidera o sonho. E isso é muito recente, né? Porque há algumas décadas atrás, as pessoas falavam, né? Eu sonhei com dente, eu sonhei com cobra, será que significa morte de parente? Será que significa perigo? O que significa isso? E muitas comunidades indígenas brasileiras, eu não vou dizer todas, porque eu não tenho condições de fazer um levantamento a esse respeito, e nunca li nada que desse essa certeza, mas eu sei que muitas delas, pelo menos todas as que estavam representadas lá no nosso encontro de pesquisa, as comunidades indígenas, é muito comum que eles não tomem nenhuma iniciativa no seu dia antes de discutirem o sonho. Essa discussão pode ser com os parentes ali que estão mais próximos, pode ser com toda a comunidade, mas eles se reúnem e eles discutem o que foi sonhado e, a partir dali, eles tomam decisões. Ou seja, eles levam muito a sério, a partir de uma experiência com o sonho, essa informação que o sonho traz e à qual eu me referi inicialmente e que nós jogamos no lixo. Ou porque nós consideramos que o sonho é uma manifestação do cérebro no momento em que ele não está atento, organizado, capaz, ou porque nós achamos que o sonho é manifestação puramente de uma singularidade, de uma individualidade. E os indígenas resgatam, por meio da sua tradição, das suas reflexões coletivas, uma perspectiva do sonho que me parece confirmada por essas pesquisas, que passaram a encontrar no sonho uma expressão efetiva de uma experiência social que tem que ser levada a sério e que tem que ser enfrentada, encarada, seja do ponto de vista do risco, do perigo, como no caso da expressão negativa a que eu me referi relativa à Alemanha nazista, seja a expressão do sonho, do enfrentamento, digamos assim, do desejo que permite o enfrentamento positivo e construtivo de situações que podem ser, sim, questionadas e ser superadas, como no caso da mudança climática, que a gente comentou também. Perfeito, perfeito. Viu, professora, você coloca muito, assim, dentro disso, a importância, né, de ampliar essa interlocução entre as experiências históricas e as narrativas, os sonhos, essa olhar sobre o sonho dos indígenas, né? E que caminhos você vê que existe hoje, tanto dentro da universidade como fora, para fortalecer a escuta e estabelecer esses diálogos, né? Como você vê que está sendo trabalhado? Olha, eu faria alguns recortes, né, pensando nas possibilidades que a gente vê aqui na nossa comunidade. Primeiro, eu acho que trabalhar com os sonhos sociais foi muito bom, porque estabeleceu um lugar de diálogo com os indígenas. A gente colocou no centro da nossa conversa uma coisa que é importante para eles, na qual eles são especialistas. E
e na qual a gente tem interesse. Se a gente pensar bem, é do nosso interesse discutir essa questão, né? Eu acho que tudo que as obras que eu citei mostram muito bem isso. Então, primeiro que na universidade essa temática eu senti que ela gerou um diálogo muito feliz com os indígenas. Eu senti que eles estavam muito reconhecidos por esse reconhecimento, né, de que aquilo que eles tinham, o saber deles a esse respeito estava sendo considerado, e eles tinham um lugar seguro para falar disso, em que eles seriam ouvidos. Em segundo lugar, eu acho que, pensando em transformação social, a gente tem que acreditar que, na reação à mudança climática, nós temos muitos projetos surgindo, muitas iniciativas sendo criadas, muitos grupos com perfis diferentes aparecendo. Então, a questão que eu me coloco é como é que a universidade se coloca nesse contexto como mais um grupo. Então, quando eu fiz essa experiência, além de eu estar ali refletindo sobre o papel da história, da memória histórica, do desejo na construção social, etc., eu também estava me colocando a questão de como a universidade pode participar. Por isso que o convite aos indígenas imediatamente surgiu, porque eles são especialistas na questão por uma tradição, né, que foi conservada, e porque nós também acho que precisamos entender melhor qual é o nosso papel, e talvez a gente possa começar redefinindo ou redescobrindo os nossos sonhos. Com o que é que a universidade sonha como uma comunidade coletiva? Eu acho que é muito difícil a gente encontrar hoje algum docente que não vai dizer que veio para a universidade por idealismo. Porque ele queria mudar alguma coisa, ele queria fazer a diferença, ele queria produzir algum bem, algo dentro do bem comum, né? Seja de que área for. A gente se perdeu um pouco do nosso sonho, a gente está censurando um pouco o nosso sonho. Então, a primeira coisa, eu acho que qual é o nosso sonho? E nós exploramos nessas reuniões um pouco a maneira como as pessoas ali presentes viam a universidade. E a gente percebeu muitos sentimentos difíceis. A gente não encontrou, na maior parte dos casos, otimismo, esperança, cooperação, coletivismo, perspectiva de futuro. Então, a gente tem ali uma questão, uma pequena amostragem, evidentemente, mas temos ali uma questão que eu acho que demanda cuidado, porque a gente sabe que a universidade é um espaço de idealismo, é um espaço de liberdade intelectual para a produção de algo que se projeta no futuro. Porque quando a gente não tem uma ciência que é só aplicada, a gente tem as ciências básicas, que são tão importantes na universidade, quando a gente aposta nesse tipo de ciência, a gente está apostando no futuro incerto, né? Mas sempre no futuro positivo. E o nosso apego a esse futuro, ele continua produtivo. Então, como é que a universidade pode ser, ela, nesse contexto da mudança climática, um grupo que tem uma posição motivada por um desejo, por uma missão, e que vai fazer a diferença, né? E como é que a gente pode fazer a diferença? Eu acho que é muito a gente ter a pretensão de fazer a diferença no Brasil, na América, no planeta, se a gente não começar fazendo a diferença com os nossos alunos, com os nossos funcionários, com os nossos colegas, quando a gente dialoga mais sobre determinadas questões fundamentais. Então, acho que a gente consegue se a gente começar devagar e aqui dentro, com a nossa comunidade. Professora Nery, e como que o processo de construção de memória dialoga com a tomada de ações em relação ao futuro? Essa pergunta é muito preciosa para mim, porque diz respeito à história, que é a minha área do conhecimento, e que é uma memória social, entre outras, né? Eu entendo que a história ela tem muito a fazer diante da mudança climática. Em primeiro lugar, porque se a gente imagina que as transformações necessárias
elas precisam de um fundamento na cultura, ou seja, que para enfrentar as mudanças climáticas a gente precisa mudar a maneira como a gente pensa, deseja e a gente vive. A gente precisa de uma verdadeira mudança ecológica, ou até da criação de uma civilização ecológica, como dizem alguns colegas, sobretudo a professora, a minha colega Leila da Costa Ferreira. Eu acho que a gente tem que lembrar que a memória histórica, a perspectiva histórica que a gente tem, ela é ensinada por meio de um sistema de educação, né? Porque a história ela é uma disciplina obrigatória do ensino fundamental e médio, embora ela não tenha um número de aulas muito grande, mas ela tem uma projeção social muito grande, então ela formata a memória, parte da memória social, e ela é reproduzida pelo sistema de comunicação. Então, os jornalistas, muitas vezes, fazem suas avaliações baseados em dados históricos que eles conhecem como dados da cultura, ou porque eles foram recorrer a esses dados de uma maneira mais precisa, numa literatura especializada. Então, a gente tem uma reprodução da memória histórica na sociedade, e essa memória histórica nem sempre veicula essas potências de transformação a que eu me referi. Então, hoje a memória histórica faz, na espontaneidade como ela é vivida na sociedade, ela conduz as pessoas a pensarem que o futuro só pode ser o desdobramento desse presente que a gente tem hoje. E o futuro só será se ele não for o desdobramento desse presente. E como é que a gente lida com esse vazio? Eu acho que a gente deve lidar com esse vazio resgatando experiências da história que dizem para a gente que as formas de vida que já existiram, embora a gente possa ser muito crítica, nós possamos ser muito críticos, né, em relação a todo o mal que pode estar contido em vários momentos da história humana, né? A gente nunca viveu idílio nenhum ao longo da história, mas, a despeito de todas as críticas que a gente pode fazer aos limites do passado, há experiências no nosso passado também que podem ser resgatadas, né? Eu vou citar só uma experiência, porque, veja só, quando a gente fala do passado, no contexto capitalista, a gente olha para o passado como uma coisa superada. É um passado distante para o qual você olha e fala, não somos mais tão primitivos, não somos mais tão pobres, não somos mais tão infelizes. Como se hoje nós fôssemos felizes, todo mundo tivesse acesso a tudo, e a gente tivesse uma sociedade realmente justa, a ponto de olhar para o passado e dizer, esse passado não serviu para nada. Então, a modernidade capitalista ensina para a gente olhar para esse passado como se ele fosse uma etapa completamente superada e que o presente é brilhante em relação a tudo que existiu antes. Não estou dizendo isso para falar que a gente tem que voltar ao passado, mas que a gente pode olhar para o passado de uma outra maneira que permita a crítica do presente e dizer, olha, esse presente não nos trouxe felicidade. Onde é que a felicidade pode ser resgatada? E o que é que a felicidade pode ser também? Porque a felicidade para uma pessoa de classe média hoje é muito diferente do que a felicidade para uma pessoa que mora na periferia, ganha salário mínimo, tem que pagar a conta e tem os filhos ali com dificuldade para serem mantidos na escola. Então, eu acho que... Me perdi um pouco na pergunta, vamos cortar aqui. Repete, mas que eu quero... memória histórica, tá. Eu acredito que a memória histórica ela pode trazer essas potências de reflexão. Um exemplo apenas. Alguém hoje é capaz de pensar a Terra fora do registro da propriedade privada? Ora, esse regime da Terra, que é um elemento fundamental para a sobrevivência de todo mundo e de todas as espécies, esse substrato não foi sempre assim, não foi sempre olhado desse ponto de vista. Vejam que hoje a gente tem invasão de terras públicas sendo questionadas no sentido de defesa do direito dessa invasão por alguns. Veja, não estou falando do Movimento Sem Terra, estou falando dos grileiros. Dos grileiros, a invasão. Isso. Então, veja só, a gente tem sociedades do passado em que
todos, a despeito das diferenças sociais, e eu não estou defendendo as diferenças sociais, eu estou apenas dizendo que no passado a Terra já foi olhada como um lugar de direito da vida, onde todo mundo tinha o direito de viver na Terra e viver da Terra. E hoje em dia, quando a gente tem as invasões de solos, de terras públicas, eu não estou falando dos movimentos legítimos, né, onde as pessoas estão procurando viver da terra e viver na terra e cuidar da terra para que ela continue promovendo vida, mas eu estou falando dos grupos que invadem a terra para transformar aquilo em propriedade privada, mediante uma futura leniência do Estado, e aquilo que é público se perde, porque as pessoas têm dificuldade para entender essa condição comum da Terra. Então, a história ajuda a gente a pensar. Agora, só se a gente olhar para a história, não com esse olhar de, no passado estava tudo errado. Né? Então, eu acho assim que a gente tem uma experiência que está começando com os povos indígenas, e uma coisa para a qual eles me chamam a atenção é para a própria noção de ancestralidade. Porque ela permite a gente pensar também a nossa ancestralidade, que não é a ancestralidade indígena, embora a gente possa, evidentemente, ter uma relação de troca, de aprendizado e de crescimento com ela. Mas também me lembra que o nosso passado tem potências que precisam ser repensadas. E repensar esse passado nos ajuda também a colocar em questão a nossa falta de perspectiva de futuro. Porque, como eu já disse algumas vezes aqui, a gente pensa o futuro só a partir do presente. A gente tem que pensar o futuro também a partir do nosso passado. Tanto na crítica desse passado, porque nós não queremos voltar para um mundo escravocrata, por exemplo. Um mundo escravista, um mundo com esse perfil perverso, né, que já foi devidamente criticado. Mas também uma volta ao passado para descobrir ali questões que nos são preciosas e que nós perdemos a desinibição de acreditar nelas. A terra não deveria ser propriedade de ninguém. Professora, você traz uma provocação sempre. Podemos ser melhores no combate à emergência climática? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, mas lembrando também a multiplicação que nós temos hoje de experiências, né, mesmo no Brasil, né, hoje conversamos com o pessoal da Teia dos Povos aqui, os quilombolas, a ocupação das terras, a luta pelas terras, né? Experiências semelhantes que nós temos ouvido que estão acontecendo ao redor do mundo, na América Latina, em outros continentes. Fala um pouco para a gente sobre isso. Diante da emergência climática, a questão é o impacto das ações e a hegemonia da transformação. E a gente só vai conseguir chegar nesse ponto à medida em que houver uma transformação da cultura e esses grupos sejam compreendidos e haja uma defesa dos direitos das pessoas que procuram viver da terra, viver na terra e promover alimento saudável para os demais que vivem nas cidades. Então, a questão hoje é termos pressão política suficiente para que haja mudança política que ajude a gente a ir para o ponto crucial, que é a mitigação. Sem a proibição do uso de combustíveis fósseis, sem a mudança da matriz energética, a gente não vai conseguir ter impacto e a gente não vai conseguir fazer essa transformação. Então, é um ciclo vicioso bem complexo, mas que começa com a transformação da sociedade, com a compreensão do contexto que ela está vivendo, com a compreensão da justiça de certas demandas transformativas e com a reivindicação de uma mudança da finalidade daquilo que os nossos impostos e o nosso trabalho promove. Professora, como é que podemos comunicar de forma mais sensível, respeituosa e plural os desafios da emergência climática e alternativas possíveis? Eu penso que é preciso primeiro ter clareza de que informações
não são necessariamente comunicação, que a comunicação é o cuidado de como a informação deve ser passada, não apenas para que ela seja respeitosa, sem dúvida, mas para que ela seja eficiente, para produzir ação. Porque a ação é o melhor lugar para a informação mais aprofundada da emergência climática, porque é um tema que gera muita angústia, muita ansiedade, e as pessoas precisam ser simultaneamente informadas no contexto de comunicação, uma boa comunicação, né, que leva a esse espaço que promove a informação aprofundada a ser passada, elas precisam estar cuidadas. E nada cuida mais do que a ação. Então, discutir a mudança climática no corpo de projetos. E aí eu volto à questão da universidade, o quanto a gente é importante. Inclusive agora, nesse cenário em que a gente está passando por um processo de curricularização da extensão, né, então a gente tem aí novamente o chamado para essa ação social, e onde, do meu ponto de vista, não existe nenhum problema mais importante do que aquele relacionado à promoção de ações transformativas, seja por todo tipo de projeto que a gente puder conceber, que vai veicular essa passagem de informações, essa experiência com um futuro que será difícil se nós agirmos. Se não agirmos, nós já temos certeza absoluta de que ele não será. Então, a nossa opção é agir, e eu acho que a universidade pode ajudar a sociedade a entrar nesse sistema de como se informar melhor no corpo de ações e, ao mesmo tempo, ter uma maior clareza de quais são as ações estratégicas que dão resultado. Então, por exemplo, a universidade, a gente sabe que a cobertura vegetal é uma coisa importante. Nós temos informações sobre quais são as espécies adequadas, quais espécies devem ser colocadas lado a lado, num determinado espaço, num determinado ecossistema. Então, nós temos uma sofisticação que aumenta a eficácia das ações. E no corpo dessas ações, a gente pode passar melhor as informações. Então, se você vai fazer uma cobertura vegetal numa determinada região com o apoio da comunidade ou com a iniciativa da comunidade, nós podemos ter os dois modelos. Discutir ali a situação da água pode ser uma coisa interessante, porque diz respeito à vida cotidiana de todo mundo, por exemplo. Então, aí a gente teria um bom contexto de comunicação da emergência climática. Professora, a gente vai encerrar aqui o episódio. Queria pedir para você se despedir, deixar uma mensagem e agradecer a sua participação. Eu que agradeço. A minha mensagem é de esperança. A gente não tem opção a não ter esperança. É claro que é uma esperança realista, né, informada pelos fatos, mas os fatos também dizem que há solução. Só que a solução é arrojada, ela tira a gente do lugar, ela obriga que a gente repense o nosso modo de vida. Um modo de vida que hoje é muito difícil a gente encontrar alguém que vai fazer a apologia dele e dizer que está feliz. Então vamos ouvir os nossos desejos e vamos sonhar. Termina aqui mais um episódio do podcast Conexão da Unicamp. Agradecemos a participação da nossa convidada, a professora Nery de Barros Almeida, docente no Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos próximos episódios do podcast Conexão da Unicamp. Até lá!